E aí, estou aqui gravando esse vídeo após o vídeo que eu ensinei a como criar esse arquivozinho index aqui dentro de database app. Porque para criar aquela conexão lá com o banco de dados que eu ensino, que é provavelmente na próxima aula, a gente precisa de rodar esse arquivo SQL que está aqui na tela agora, esse script. Que é o que? É o script do nosso banco de dados. É um banco de dados bem simples que a gente vai desenvolver nessa aplicação, que a gente vai conectar com o SQLize, que ele só vai ter duas tabelas, que é a tabela user e a tabela task. E no caso, ele vai ser dentro do database To Do Simple, que é o mesmo que está aqui, ó, To Do Simple. E caso não rode esse arquivo primeiro, eu não crie o banco de dados lá dentro do nosso servidor MySQL, que é esse daqui, ó, está rodando localmente, né, como ensinei a instalar na aula 2, tá lá o link de instalação e tudo mais, já está rodando nosso banco de dados aqui, ó, em execução. A gente vai rodar esse script para criar esse banco de dados lá dentro do nosso MySQL para que a nossa aplicação que a gente criou aqui dentro do Index consiga conectar nesse To Do Simple. Que se vocês não rodarem esse script antes da próxima aula, vai dar um errozinho lá, fala banco de dados não encontrado, porque realmente ele não existia ainda, né? Então por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu vou postar ele numa ordem anterior ao vídeo de criar esse arquivo do Index ali. E basicamente, dando um overview aqui nesse script, né, a gente dá um create database aqui, a gente começa a utilizar esse database que a gente acabou de criar, dá um create no user, o user vai ter um ID, que é auto-increment, vai ter um password, que é uma string, vai ter um username, que é uma string também, que são os dados usados para fazer o login, né? Só vai ter isso o nosso usuário. Vocês podem fazer o banco de dados que vocês quiserem e configurarem de acordo com o que eu vou ensinar nas próximas aulas do Sequelize, né, que é os modelos e tudo mais. A chave primária é o ID, né, e o nosso username vai ser unique. Mas beleza. Aí a gente vai ter que criar uma tabela task, né? E no caso, a task sempre vai ser de um usuário. Ou seja, tem que ter um user ID. Por isso que tem uma foreign key aqui, que é essa user ID aqui, que ela faz uma constraint com esse ID aqui, com essa key, de foreign key, referente ao user no ID dele. Ou seja, eu só estou falando que o user ID aqui, ele tem uma key, que é de uma constraint, que é do ID do user ID lá. Para falar que ó, essa task é desse usuário. Não vai ser um usuário pode ter uma task que também é de outro usuário, senão a gente poderia complicar. Isso aí ia complicar demais e não faria muito sentido, né? Que eu quero fazer uma aplicação bem simples, como o próprio nome diz aí, To Do Simple, só para vocês terem o contato principal de como criar um banco de dados inicialmente, depois vocês conseguem fazer um mais complexo, né? Vocês vão olhando os exemplos e modificando de acordo com o que vocês precisam. Vai ter uma descrição, né? Uma task é bom ter uma descrição e vai ter o ID dela, que é a primary key, né? Nessa tabela. E essa parte de char7 aqui, engine, isso aqui é só a configuração padrão do banco de dados para aceitar vários tipos de caractere. Inclusive o TF-8MB4 é o melhor, na minha opinião. É a colete que vocês podem colocar que vocês quiserem aqui, que praticamente são todas boas. Tem a binária também, que é o underline bin, que é muito boa também. Se eu não me engano, essa aqui aceita emoji, que dependendo tipo, se você coloca só o char7 e o TF, por exemplo, o TF8, se eu não me engano, se você colocar um char7, você consegue quebrar o banco de dados, né? A maior parte dessa aplicação básica que eu conheço utiliza o TF8. E aí, se você entrar no site deles e cadastrar no emote, no username lá, no e-mail, você quebra a base de dados do cara. O site crash. Mas isso é só curiosidade mesmo. Mas beleza. Então, o que a gente vai fazer com esse script aqui? A gente vai executar ele. Como eu disse, né, eu vou utilizar aquele RAID, que eu acho que é um programinha bem simples de utilizar. Ó. Vocês abrem aqui, dá uma nova conexão, daí vocês podem colocar, vocês podem deixar o 127.0.1 aqui, vocês podem dar um rename aqui, colocar onde vocês quiserem. Root, a minha senha é root também. E a minha porta aqui é a 3306, que é onde está rodando esse banco de dados que eu mostrei ali no gerenciador de tarefas. Então deixa eu apagar esse outro que eu criei aqui, que eu vou utilizar esse aqui mesmo. Aí é só dar um clicar em abrir aqui. E beleza, eu já tenho esse banco de dados aqui, mas eu vou apagar ele para criar de novo. Ó. Vou dar um delete database, vou colar aquele script, que é exatamente esse aqui. Seleciono aqui ó, e clico nesse botãozinho aqui, ó, executar seleção. Ele vai executar aqui, se eu atualizar aqui agora. Tudo Simple está aqui, banco de dados criado certinho. Se eu for nos dados dele aqui, ó, não tem nada. Se eu for na estrutura da tabela, já está aí, ó, configurado. Quiserem, sempre quando vocês quiserem exportar, fazer um backup, vocês podem fazer por aqui, ó, dar um export. Vocês clicam em inserir os dados aqui, criar o banco de dados e a tabela e tudo mais. É muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor nesse RAID aqui, ele tem muitas funções muito interessantes, viu, gente? Você pode ordenar, você pode fazer um search por aqui, é muito legal. Mas beleza, é basicamente isso. Eu vou comentar isso aqui antes que eu esqueça também, né? Vamos lá.
E beleza, já está lá no GitHub o nosso arquivo do Simple SQL aqui. Se eu der um git log aqui, só para vocês verem, essa aula está sendo gravada depois da configuração do database lá. Que no meu funcionou porque eu já tinha o banco de dados. Mas vocês têm que ter rodado esse script aqui que eu vou estar colocando uma aula anterior, que no caso é esse aqui, viu? Só para vocês lembrarem, se dá algum erro, pode ser isso, que vocês não criaram um script. Vocês não rodaram lá no banco de dados. Mas é basicamente isso, essa aula só para explicar o banco de dados que a gente vai utilizar na aplicação. E daqui para frente a gente só vai conectar nesse banco de dados utilizando o SQLite por meio dos nossos modelos que eu vou estar criando mais para frente. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida é só deixar aí na descrição. E valeu!